Beleza. Então, boa noite, pessoal. Os que estão presentes, tá? Os que estão assistindo aí de maneira assíncrona. Tá? Espero que todos estejam bem aí. Que todos estejam com saúde, né? E os familiares também, todos estejam bem, né? Estamos passando por uma fase bem complicada aí da pandemia, né? Então, espero que todos estejam bem. Pessoal, é o seguinte, o nosso curso, né, a nossa disciplina, ela está chegando ao fim, tá? Então, estamos chegando aí na reta final do curso. Tá? Então, provavelmente aproveitar esse momento inicial aqui e abrir aqui o nosso plano de aulas. Apresentar aqui para vocês. Então nós temos aí, contando com essa aula, mais 4 aulas apenas, né? Então, esse aqui é o nosso plano, tá? Ele está lá no SWOT, e o que está em azul é o que já passou, tá? O que está aqui em branco é o que a gente vai ter ainda. Hoje, então, a gente vai falar sobre a camada de enlace. Tá? Na próxima semana é uma aula prática, onde a gente vai estar aprendendo a como configurar os access points, os pontos de acesso no Packet Tracer. Essa aula aqui, ela já está gravada, na verdade ela já está disponibilizada, tá bom? Eu acabei disponibilizando ela ontem para vocês lá no Moodle. E eu vou ficar online aqui no dia 4/3 para auxiliar vocês, né, para ajudar vocês no desenvolvimento aí dos exercícios, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Mas como é uma aula prática, eu acabei optando por gravar já o conteúdo. E após ela, a gente vai ter uma aula aqui, né, do dia 11, que é para desenvolvimento de um projeto no Packet Tracer, de uma rede, tá? Então esse projeto aqui ele vai acabar englobando tudo que a gente viu de Packet Tracer aí ao longo do curso, né? Então configuração básica dos equipamentos, servidor, roteamento, e esse último tópico que a gente vai ver aí, que são os access points, tá? Essa aula aqui do dia 11, eu já vou postar, então na verdade é só um desenvolvimento do projeto, tá? Mas eu já vou deixar ela postada aí na próxima semana para vocês. Tá? Então, na semana do dia 25 ela já vai estar disponível para quem quiser já começar a fazer, tá? Mas aí no dia 11, vamos dizer assim, eu vou ficar conectado aqui também para auxiliar vocês aí no desenvolvimento do exercício, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida durante o desenvolvimento, eu vou estar aí para auxiliar. Lembrando que esse exercício aqui, ele vai receber uma nota, tá, de 0 a 10, que vai corresponder a 30% da nota final de vocês. Tá? Então é importante que seja entregue o exercício. Tá bom? A mesma coisa em relação à aplicação cliente-servidor, tá? O prazo está novamente aberto. Então, quem não entregou o exercício tem até o dia 4, tá? Para estar podendo fazer e recebendo uma nota. Tá? Se por acaso não fizer, corre risco de ficar com uma média abaixo de 6, e aí, vamos dizer assim, acaba complicando um pouco a aprovação. Tá? No dia 18/3, a nossa última aula, tá? Eu deixei aqui ela para como um encerramento, tá? Para a gente conferir as notas, conferir as presenças, e fazer um encerramento, né? Fazer algumas considerações finais, dar um encaminhamento aqui em relação a objetos de estudo, né? Caso alguém queira se aprofundar nos tópicos que a gente trabalhou, tá? Então eu posso auxiliar vocês aí durante essa aula, tá? Passar alguns tópicos para que vocês possam prosseguir o estudo de redes de computadores. Tá? Bom, vamos começar aqui a aula, então, para a gente não perder muito tempo.
Então, hoje a gente vai estar trabalhando aqui com a nossa, vamos dizer assim, a nossa última camada, tá? Não é a última camada do modelo, mas é a última camada que nós vamos estudar. Tá? Abaixo da camada de enlace, nós temos a camada física. Tá? Só que a camada física, o objetivo dela é lidar diretamente com os bits, tá? Ou seja, lidar com 0 e 1 na transmissão. Tá? A camada física, ela é mais de interesse do pessoal da telecomunicação, tá? O pessoal engenheiro elétrico que lida com telecom. E então ela acaba não sendo assim tão interessante para a gente em termos de estudo, tá? Em termos de aplicabilidade do estudo dela. Tá? Mas quando a gente fala aqui da camada de enlace, tá? Como a camada de enlace está ligada diretamente com a camada física, a gente acaba abordando um pouco dela também, tá bom? Nessa aula aqui. Tá? Então, a gente vai acabar falando um pouquinho sobre os tópicos que a camada física acaba trabalhando, tá bom? Lá no modelo TCP, modelo TCP/IP, não existe uma distinção entre as camadas de enlace física. É uma única camada chamada de acesso ao meio. Tá? Então, essa camada de acesso ao meio, na verdade, é a camada de enlace físico. Tá? O modelo TCP/IP, ele contém aí 4 camadas, né? 4 camadinhas. E ele acaba englobando essas 2 camadas. Bom, vamos lá então. Então, camada de enlace, a função da camada de enlace, na verdade, é muito simples. A ideia da camada de enlace é extremamente trivial, né? Para a gente entender o que a camada de enlace faz, só recapitulando, né, o que a camada de rede faz, tá? Porque isso vai auxiliar a gente. Então, lá na camada de rede, a preocupação era realizar uma transmissão entre 2 hosts finais. Então, por exemplo, aqui entre esse host, esse computador e esse servidor. Tá? A questão é que eles não estão ligados, possivelmente não estão ligados diretamente, né? E aí o encaminhamento dos dados entre eles acabava passando aqui por diversos roteadores, né? E entre os roteadores, diversas redes, né? Então, a questão da camada de rede é que ela se preocupava com a entrega com o host final, com o host de destino, independente se ele estava conectado na mesma rede ou não, e independente de quantos... Nossa, pessoal, um estralo de energia aqui. Que medo. Vocês estão me escutando? Sim, professor. E a gente ouviu também o trovão. Nossa, deu um trovão, mas... o estralo também deu pra ouvir. Deu para ouvir um estralo aqui? Deu pra ouvir. Meu Deus do céu, gente. Espero... Eu tudo que foi no... Sei lá, parece que foi no meu desktop aqui em casa, mas ele tá desligado. Espero que... Ai, ai, ai. Caramba. Bom, se por acaso eu desconectar, vocês sabem aí que foi por causa da chuva. E começou a chover mesmo aqui. Então, camada de rede fazia conexão entre 2 hosts, tá? E entre esses hosts tem diversas redes intermediárias que estão sendo aí conectadas pelos roteadores, né? Que vão rotear o datagrama entre os 2 dispositivos. Acontece que quando eu tenho aqui uma conexão, deixa eu então pegar, por exemplo, esses 2 roteadores aqui, como exemplo, tá? Esses 2 roteadores aqui. Então, quando eu tenho uma conexão aqui entre eles, tá? O nome dessa conexão aqui, em inglês, é chamada de link. Então, tem, por exemplo, um link entre 2 roteadores. Então, o que significa isso? Significa que eles
tem ali um canal de comunicação, né, um meio físico de transmissão que está conectando os dois. Tá? Um link. Só que o link é o termo em inglês. Qual que é o termo em português? É enlace. Enlace. Tá? Então, link e enlace acaba sendo a mesma coisa. Tá? Então, sempre quando eu tenho aqui uma conexão entre dois dispositivos, né, eu vou ter um link, um enlace. Tá? Então, por exemplo, né, outro exemplo aqui, né, o que conecta esse computador a esse roteador, tá, também é um link em um enlace. Tá? Aqui, ó, essa figurinha aqui, né, ela tem uma diferenciação. Então, por exemplo, aqui, ó, entre esse roteador e esse outro roteador aqui, né, se vocês perceberem aqui, é um pouco diferente, né, o que está conectando os dois roteadores, né? Enquanto no resto é uma linha, né, que está conectando, que representaria, por exemplo, um cabo, né, um cabo telefônico ou uma fibra ótica, aqui dá para perceber que é uma antena, né? Então é uma comunicação sem fio. Então isso daqui também é um link e um enlace. A diferença é que aqui é um enlace sem fio, um link sem fio, e aqui nos outros exemplos são links cabeados. Tá? Aqui, por exemplo, né, o que liga esse roteador a esses dois computadores, nós temos aqui um outro tipo de link e enlace. Tá? Então, qual é a função da camada de enlace? Tá? Então é simples, a função da camada de enlace é transmitir um datagrama de um nó para outro nó sobre um determinado enlace. Tá? Então, o que é um nó aqui? Então, por exemplo, esses dois roteadores aqui são nós, esse computador e esse roteador são nós, tá? Esse roteador e esses notebooks aqui, né, são nós, tá? Então, transmitir alguma coisa entre o roteador e o notebook é transmitir uma coisa, um datagrama, né, entre nós diferentes, tá? Então, vejam que a camada de enlace, ela trabalha com uma parcela do que a camada de rede trabalha. Tá? A camada de rede, ela vê o todo. Ela vê o todo. Tá? A camada de enlace, ela começa a ver as especificidades de cada caminho, de cada enlace entre a origem e o destino. Então, fazendo uma analogia para vocês, seria como se eu tivesse, por exemplo, planejando uma viagem, né? Por exemplo, planejando uma viagem até, sei lá, até Nova York, tá? Da minha casa até Nova York. Então eu chego num guia de viagens, né? Um profissional que vai me ajudar com a viagem, um guia, né? Uma pessoa que vai me ajudar com a viagem, ele vai falar, olha, você vai pegar um ônibus, você vai até o aeroporto, do aeroporto você vai pegar um avião, esse avião ele vai parar, vai fazer escala, sei lá, na Colômbia, tá? De lá você vai pegar um outro avião, você vai fazer escala no México, e do México você vai para Nova York. Então, o guia de viagens, tá? Ele deu a visão do todo para mim. Ele falou, olha, você vai passar por aqui, por ali, até chegar no destino, visão do todo. Agora, é óbvio que existem especificidades em cada etapa dessa viagem. Tá? Então, para eu utilizar o ônibus na primeira etapa, tá, eu tenho que seguir algumas regras. Tá? Então, eu tenho que, sei lá, colocar a mala na parte de baixo, subir, sentar no local correto, né? Possivelmente colocar um cinto. Né? Para eu ir na primeira parte da viagem aérea, né, na primeira, por exemplo, de São Paulo até Colômbia, eu tenho que seguir algumas regras também específicas ali
da viagem aérea. Tá? De Colômbia até o México, também tem que seguir algumas regras. Tá? Do México até Nova York, eu tenho que seguir outras regras. Tá? Então, eu chego lá em Nova York, eu preciso ir para o hotel, então eu tenho que chamar um táxi. Então, o ato de eu chamar o táxi, de eu subir no táxi, ir até o hotel, tá? Então são regras diferentes, é um protocolo diferente daquele que eu utilizei no avião, tá? Daquele que eu utilizei no ônibus na primeira etapa da viagem. Tá? Então, assim, para um datagrama percorrer origem e destino, aqui ele vai passar por diversos enlaces que podem ser diferentes um do outro. Então, por exemplo, esse enlace aqui, vou mudar aqui de cor, esse enlace aqui ele pode ser uma fibra. Tá? Esse outro enlace aqui pode ser um cabo de telefone. Tá? Aqui, esses dois aqui pode ser uma comunicação via satélite. Tá? Aqui, a gente está falando, por exemplo, do Wi-Fi. Tá? Ou seja, cada enlace aqui tem uma especificidade diferente. Tá? Que a camada de rede, ela não se preocupa se isso aqui é fibra, se isso daqui é cabo de telefone, se isso daqui é satélite, se é ondas de rádio, se é micro-ondas, ela não se preocupa com isso. Tá? Já a camada de enlace começa a olhar essas especificidades, tá? De cada enlace, de cada comunicação. Tá bom? Então, a função principal, a função maior dela é essa, tá bom? E ela vai lidar aí com algumas subfunções também, tá bom? A principal subfunção que a camada de enlace trabalha é o controle de acesso ao meio. Tá? Controle de acesso ao meio. Tá? A gente já vai falar mais sobre esse tópico aqui. Então, por enquanto, realmente importante para a gente entender a visão geral aqui da camada de enlace. Onde que a camada de enlace ela é implementada? Tá? Onde que ela está fisicamente ali, por exemplo, no computador, no roteador? Né? Onde que ela está? Ela vai ser implementada nas placas de rede, tá? Nos adaptadores de rede, ou na sigla em inglês, nos NICs, Network Interface Controller. Tá? Então, todo computador, todo dispositivo que vai ficar conectado na rede, ele precisa aí de uma placa, de uma interface de rede. Tá? O meu notebook, por exemplo, ele possui duas interfaces de rede. Na verdade, três. Tá? Ele possui uma interface cabeada, que a gente vai chamar de Ethernet, não é internet, é Ethernet. Vou falar melhor sobre ela depois. Ele possui uma outra interface Wi-Fi, que é para ficar conectada na rede wireless. E ele possui uma terceira interface, que eu não utilizo ela, tá? Mas é a interface de Bluetooth, né? Que é para ficar conectado numa rede Bluetooth. Então, os três são adaptadores de rede. Tá? Percebam que transmitir num cabo, transmitir via Wi-Fi e transmitir via Bluetooth são tecnologias totalmente diferentes, são meios diferentes de acesso, né? E cada uma delas tem especificidades para lidar com o enlace aonde ela está conectada. Tá? Então, pode parecer um pouco óbvio o que eu vou falar, mas é bom a gente sempre refletir sobre aquilo que é óbvio, né? Pelo menos para a gente tornar isso consciente na cabeça. Então, assim, eu tenho um servidor. Né? Eu quero conectar uma fibra ótica nesse servidor. Eu preciso do quê? Eu preciso de uma interface de fibra ótica, uma placa de rede, uma NIC de fibra ótica. Então, não adianta
eu tentar pegar meu cabo de fibra ótica e conectar ele na minha placa de rede para par trançado, para cabo par trançado. São interfaces diferentes. Tá? Então, cada placa vai ter aí uma especificidade, tá? Um protocolo diferente para lidar com o seu meio de transmissão. Tá? Então, aqui está o desenho, né? O datagrama, originado lá na camada de rede, vai se tornar, na camada de enlace, um quadro. Ou o termo em inglês, caso vocês prefiram, frame. Tá? Frame. Quadro ou frame. Tá? Ele tem um porquê desse nome, quadro. Tá? Depois a gente vai ver porquê. Tá? Mas o datagrama ele vira um quadro, tá? E aí ele é transmitido no enlace físico até para a placa do adaptador lá do dispositivo de destino. Tá? Pessoal, do ponto de vista da camada de enlace, roteador e computador são a mesma classe de dispositivos. Tá? Então, para a camada de enlace, não importa se a gente está falando de um computador, se a gente está falando de um notebook, se a gente está falando de um roteador, é tudo a mesma coisa. Tá? Agora, switch, tá? E o antigo hub, já aposentado, né? Hub, fiz até uma cruzinha aqui, hub, já era, hub morreu, tá? Mas para esses dois dispositivos, aí sim, faz diferença. Tá bom? Então, se é um computador ou se é um roteador, não importa. É a mesma coisa para a camada de enlace, tá? Tudo bem, pessoal, até agora? Alguém? Uma pergunta? Tudo bem, professor. Beleza. Tá ótimo, tá? Então vamos para aquela que talvez seja a principal função da camada de enlace, tá? Que é o controle de acesso ao meio, tá? Controle de acesso ao meio. Ou o termo em inglês, Media Access Control, tá? Media Access Control, ou a sigla MAC, tá? MAC. Media Access Control, controle de acesso ao meio. Então, o que é isso? Quando eu tenho... deixa eu criar uma página nova aqui para explicar. Quando eu tenho dois computadores, ou melhor, dois dispositivos, né? Pode ser dois roteadores também, né? Conectados diretamente entre si, através de uma rede ponto a ponto, tá? O que vai acontecer? Esse computador aqui, quando ele quer transmitir alguma coisa para outro computador, ele vem aqui, coloca o pacote, né? Genericamente falando, o pacote aqui no meio, ele é transmitido para cá. E esse computador, quando ele quer transmitir o pacotinho para lá, ele coloca aqui no meio e é transmitido para cá. Tá? Esse cabo, isso aqui é um cabo, tá bom? E aí, falando do par trançado, por exemplo, imaginando que isso aqui seja um par trançado, tá? O par trançado, ele tem dentro dele 8 fios. Tá? 8 fios. Olhando no contexto de um computador, esses 8 fios são o seguinte, são 8 fios, tá? Mas, na verdade, são 4 pares, tá bom? Então, eles sempre lidam em pares. Então, são 2 pares para transmissão, TX, e são 2 pares utilizados para recepção, RX, tá? Então, o que acontece? Apesar da gente olhar aqui e pensar que é um único cabo, não. Na verdade, são 8 fios divididos aqui em 4 pares, tá? Então, o que vai acontecer? Quando esse cara quer transmitir para cá, ele vai utilizar os 2 pares de transmissão, e quando esse cara quer transmitir para cá, ele vai utilizar os 2 pares de transmissão dele. Então, ou seja, os pacotes fluem de maneira normal aqui, tá? É como se eu tivesse
aqui uma pista, aqui, né, com várias faixas, e essas faixas são exclusivas para esse cara vir para cá e para esse cara vir para cá. É tudo exclusivo deles, né? Não tem compartilhamento de faixa, de pista, nada disso. É tudo exclusivo. Isso em uma rede ponto a ponto. Tá? Uma rede ponto a ponto. Agora, quando eu tenho uma rede do tipo broadcast, né, ou traduzindo aí, né, rede por difusão, o meio físico é compartilhado. Tá? O meio físico é compartilhado. Então aqui eu tenho um desenho onde eu tenho 3 computadores, tá? E eles estão conectados ao mesmo meio físico. Tá? Como assim eles estão conectados ao mesmo meio físico? Bom, isso daqui poderia ser um cabo coaxial, onde eu conecto cabos coaxiais aqui secundários nesse cabo principal, e aí tudo fica compartilhado. Tá? Então esse meio físico está compartilhado. Isso aqui também poderia ser um hub. Tá? Um hub. Tá? O hub não está desenhado aqui, mas poderia ser um hub. E para o hub, né, todos os dispositivos estão conectados no mesmo barramento. Tá? Eles estão compartilhando ali o mesmo meio físico de transmissão. Tá? Então, quando eu tenho uma rede do tipo broadcast, a coisa é um pouco mais complicada, tá? Porque o meio é compartilhado. Tá? E meio compartilhado quer dizer que se 2 computadores transmitirem ao mesmo tempo, vai ocorrer o que nós chamamos de colisão. Tá? Ou colisão de pacotes. Tá? Então, fazendo uma analogia para nós, seres humanos, é como se eu tivesse ali uma reunião de pessoas. As pessoas estão sentadas fazendo uma reunião. E 2 pessoas ou mais resolvem falar ao mesmo tempo. Tá? Então, quem está ouvindo ali a reunião, vai ouvir as 2 pessoas falarem ao mesmo tempo, não vai conseguir prestar atenção nenhuma nem outra, né? Vai ouvir um monte de... né? E você não vai conseguir interpretar nem o que uma pessoa está falando, nem o que outra pessoa está falando. Tá? Então, ocorreu uma colisão daquilo que elas estavam transmitindo. Tá? Então, isso é colisão. Tá? É lógico que essa analogia ela não é assim perfeita, porque se você parar para prestar atenção, se você, ser humano, se concentrar, você consegue interpretar o que uma pessoa está falando. Né? Você consegue, entre aspas, filtrar o que a outra pessoa está falando e você consegue interpretar. Né? É difícil, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso, mas é possível, tá? É possível. Pelo menos por alguns segundos, né? É possível fazer isso. Agora, numa rede de computadores, tá? Quando 2 computadores transmitem o mesmo quadro e eles colidem, tá? Isso significa que, na prática, ali, que a nível físico, que os 2 sinais se embaralharam. Tá? E aí eu não consigo mais interpretar, tá, claramente nem o que um computador está transmitindo, nem o que o outro computador está transmitindo. Tá? Então, é descartado completamente aquilo que está sendo transmitido. Então, a colisão de pacotes, ela é algo indesejável. Tá? Porque quando ocorre uma colisão, né, aquilo que está sendo transmitido é perdido. Então, ela é indesejável. Tá? Então, para que seja evitado as colisões, para que elas não ocorram, ou para que, se elas ocorram, os computadores, os dispositivos possam se recuperar dela, existe o que nós chamamos de protocolos de controle de acesso ao meio, tá? Ou protocolos MAC. Então, são essas 2 situações que eu falei. Primeiro, evitar totalmente. Eu evito. Não existe colisão. Isso é possível. Tá? Ou 2, a outra opção. Tá? Se por acaso ocorrer uma colisão, eu trato essa colisão. As 2 são opostas. Não tem como ter uma e a outra. Tá?
Ou eu tenho uma ou tenho a outra. Ambas têm vantagens e desvantagens. Tá? Aqui eu tenho uma categoria. Tá? Eu não vou ficar explicando, pessoal, totalmente, porque só isso daqui daria uma aula inteira disso. Tá? Então, só para dar uma ideia para vocês. Aqui eu tenho categorias de protocolo de acesso ao meio. Tá? Primeiro, protocolos de divisão de canal. Tá? Esse daqui, protocolo de divisão de canal, é da primeira categoria, para inibir totalmente colisões. Tá? Então eu tenho ali um canal, esse canal ele é representado por uma frequência, tá? Por exemplo, vou colocar aqui 2.400 GHz, tá? 2.400 MHz, né? E aí eu tenho ali, por exemplo, 4 dispositivos conectados nessa rede, tá? Eu pego esse canal, eu pego toda essa frequência aqui, divido ela por 4, tá? Cada uma vai ter aí um canal de 600 MHz para transmitir. Tá? Então, se, sei lá, isso aqui representava 100 megabits por segundo, tá? Na hora que eu fiz essa divisão, aqui, tá? Obviamente, cada máquina, né, cada uma das 4 máquinas vai ter 25 megabits de transmissão. Tá? Então, você fala, ok, excelente, é isso aí, né? Não temos colisão, a divisão foi justa, né? Tá tudo justo. Ok, é isso aí. Mas tem um problema. Tá? Isso aqui é uma divisão tão igualitária que se por acaso uma dessas 4 máquinas, não tiver o que transmitir, tá? O canal vai ficar ocioso, tá? Nessa faixa de frequência. Tá? Canal ocioso, tá? Estou desperdiçando recurso. Então, ou seja, eu evito totalmente as colisões, mas uma máquina não consegue tomar conta totalmente ali do canal para usufruir dele o máximo possível. Tá? O contrário disso daqui, dessa divisão igualitária, são os protocolos de acesso aleatório. O que é o protocolo de acesso aleatório? Aqui é justamente o contrário. Tá? Então, as máquinas transmitem quando elas quiserem, obedecendo algumas regrinhas, mas elas vão transmitir quando elas quiserem. E se por acaso ocorrer uma colisão, aí eu trato a colisão. Tá? Qual que é a vantagem disso? Se por acaso eu tiver o canal ali, se tiver só eu transmitindo, eu consigo utilizar ele no todo, tá? Totalmente, para mim. Agora, se por acaso, obviamente, ocorrer uma colisão, a taxa de transmissão, né? Então, 100 megabits por segundo, 200 megabits por segundo, tá? Isso vai cair. Por quê? Porque demora para as interfaces de rede tratarem a colisão. Tá? Então, essa demora ocasiona o quê? Uma baixa taxa de transmissão. Tá? Eu vou demorar mais tempo para transmitir aquilo que eu preciso. Tá? E, por último, eu tenho os protocolos de revezamento. Tá? Esse daqui se enquadra na primeira categoria. Tá? Então, as máquinas elas vão evitar totalmente a colisão. Tá? Não ocorre colisão aqui. E elas vão se revezar para transmitir. Aí vocês podem se perguntar qual que é a diferença entre dividir o canal e um protocolo de revezamento. No protocolo de revezamento, é possível eu selecionar um grupo de máquinas em específico. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá 4 máquinas. Só que nesse momento, somente 3 máquinas vão transmitir. Então, eu revezo entre as 3 máquinas, a outra fica quietinha lá. Tá? Então, é possível eu criar, vamos dizer assim, um conjunto de máquinas ali que vão revezar. Tá? Bom,
eu tenho aqui, por exemplo, dois protocolos, tá? Eu tenho o Bluetooth. Peraí, escrevi errado aqui, né? Bluetooth. E eu tenho aqui o Wi-Fi, tá? Ambos são sem fio, tá? Utilizado aí para finalidades diferentes, tá? Mas ambos são sem fio. O que vocês acham? Me responda aí. Que o Bluetooth utiliza um protocolo de divisão de canal, um protocolo de acesso aleatório ou um protocolo de revezamento? Então, só brincando aqui. O que vocês acham que o Bluetooth utiliza? Eu vou chutar revezamento. Exato, acertou. Um protocolo de revezamento. Tá? Um protocolo de revezamento. Então, o Bluetooth, existe um nó dentro do Bluetooth que é eleito como mestre e os demais são eleitos como escravos. Tá? Então, essa é a nomenclatura do Bluetooth, tá, pessoal? E aí o mestre, ele vai ditar quando os escravos podem transmitir ou não. Ou seja, o mestre vai ditar o revezamento ali. Tudo isso para evitar a colisão. Tá? E o Wi-Fi? Protocolo aleatório, professor? Aleatório, exatamente. Então, o Wi-Fi utiliza um protocolo aleatório de acesso ao meio. Tá? Para quê? Para garantir uma alta taxa de transmissão. Eu preciso de uma alta taxa de transmissão no Wi-Fi. Tá? E isso eu só consigo, né, olhando aqui do ponto de vista de acesso ao meio físico, utilizando o protocolo de acesso aleatório. Tá? Então é isso. A nível de curiosidade, ele se chama CSMA-CA. Tá? CSMA-CA. É o protocolo que o Wi-Fi utiliza. Tá bom? Para quem tiver interesse, lá no livro do Kurose está bem detalhado, inclusive como os protocolos de acesso ao meio funcionam. Tá? Realmente aqui meu objetivo era mostrar mais a ideia para vocês. Tá bom? Mas lá no livro do Kurose mostra detalhado, inclusive como o CSMA-CA funciona, como o protocolo de revezamento funciona. Tá? É bem interessante, tá, pessoal? Um tópico bem interessante de ser estudado. Bom, a camada de enlace, ela tem um endereço. Tá? Então, olha só que coisa. Camada de transporte, endereço dos processos, né? É o número da porta. Camada de rede, endereço do host. Tá? O endereço IP. Camada de enlace também possui seu endereço. Tá? Chamado aí de endereço MAC. Tá? O endereço MAC é famoso, tá? Acho que alguns de vocês conhecem o endereço MAC aí. Tá? Também ele é chamado de endereço de hardware, tá? Endereço da placa de rede, endereço físico, aí tem aí outros nomes, endereço de LAN, né? E o endereço MAC ele é bem mais simples que o endereço IP, tá? Ele tem 48 bits, tá? Divididos aí em 6 bytes, tá? O espaço de possibilidades do endereço MAC é muito grande, tá bom? Então, 2 elevado a 48 é bastante, né? Então, é a mesma coisa que 2,81 vezes 10 elevado a 14. Então, é possível ter vários endereços MAC aí. Tá? Ele é único no mundo, tá? Então, cada interface de rede tem o seu endereço MAC e ele é único no mundo, tá bom? Eu vou apresentar aqui para vocês o meu. Então, por exemplo, aqui da minha interface de rede. A minha interface é essa daqui, a interface Wi-Fi WLP2S0, tá? E o endereço MAC está aqui. Tá? Está aqui representado como link /ether 5C C9 D3 48 31 D4. Tá? Cada interface tem o seu próprio endereço MAC. Então, por exemplo, aqui é a minha interface de Ethernet, né, de cabo. O endereço MAC dela está aqui. Tá? No
no Linux, então eu posso usar o comando IP para obter ele, tá? No Windows, se vocês quiserem obter aí, é ipconfig/all, vai mostrar qual que é o endereço MAC da sua interface de rede. Tá? O endereço MAC, ele é dividido em duas partes. Tá? É bem simples mesmo. Tá? Então é aqui, ó. Primeira parte, segunda parte. Tá? A primeira parte identifica o fabricante. É o fabricante. Tá? Então, cada fabricante, junto com a I3E, que gerencia o endereçamento do endereço MAC, tem a sua própria identificação. Tá? E a outra parte dele é prerrogativa do fabricante. Tá bom? Então, prerrogativa do fabricante. Então, pode ser que o fabricante resolva adotar uma identificação aqui serial, né? Começa lá com 000001, 000002, né? Ou ele pode, por exemplo, falar que, olha, esse primeiro, vamos dizer assim, agrupamento aqui representa uma categoria de placas de rede, representa o país onde foi produzido, onde foi fabricado. Então, é prerrogativa do fabricante, tá? Então, não cabe a gente opinar, tá? Agora, cada interface vem com o endereço MAC de fábrica, tá? E, a não ser que você tenha uma razão muito bem definida, muito bem esclarecido isso para você, você não deve alterar o endereço MAC do seu equipamento. Tá? Por quê? Porque se você altera o endereço MAC do seu equipamento, tá? Se dentro da sua rede local, onde você está conectado, não tiver nenhum outro endereço MAC igual, então tá ótimo. Tá? Agora, se no futuro calhar de você conectar numa rede onde o endereço MAC do seu computador bate com o endereço MAC de outro computador, eles são iguais, então os dois computadores vão ficar fora da rede, tá? Vão ficar fora, eles não vão conversar, e até você identificar isso, você não vai ficar sem conexão local e com a internet, tá? Então, não é recomendado alterar ele, tá? No entanto, é fácil, tá? Qualquer comandos, acho que eu não anotei aqui, tá? Mas eu não cheguei a anotar. Tem comandos muito fáceis, você procurar no Google, tá? Tanto para Linux quanto para Windows, você vai encontrar aí as opções para alterar o endereço MAC, tá? Agora, pode ser que em algum caso seja necessário realmente alterar. Eu, em particular, isso aconteceu uma vez comigo, tá? De precisar alterar o endereço MAC de um equipamento. Mas é uma história meio longa, não vou contar agora para vocês, mas foi um pouco de impaciência da minha parte. Se eu esperasse mais 2 dias, eu não precisaria ter feito isso. Então, realmente, não é algo que a gente costuma fazer, tá? Roteador tem endereço MAC? Tem. Cada interface do roteador tem o seu próprio endereço MAC. Tá bom? Então, lembrando que do ponto de vista da camada de enlace, tá? Cada interface conectada na rede, independente se ela é de um computador ou se é de um roteador, vai ter o seu endereço MAC. Tá bom? Bom, quando uma máquina deseja estabelecer comunicação com outra máquina na rede, estou fazendo aqui um desenho de uma rede ponto a ponto, mas não precisa ser necessariamente ser ponto a ponto, tá? Quando essa máquina quer mandar um pacote para essa máquina aqui, o que ela tem aqui em mãos é o IP da máquina. Então, sei lá, por exemplo, ela sabe que o IP dessa máquina aqui é um 92.168.0.2 e o IP dessa daqui é um 92.168.0.1. Tá? Agora, para que o quadro seja encaminhado de fato, o que a máquina precisa não é do endereço IP. Na verdade, ela precisa do endereço MAC. Tá? Ela precisa do endereço MAC. Então, dentro de uma rede, pessoal,
Se eu não tenho o endereço MAC do dispositivo de destino, eu não consigo comunicação com ele. Tá? Não basta eu ter o IP, eu preciso ter o endereço MAC. Tá? Então, o que vai acontecer? A máquina, ela tem que questionar, no caso, a máquina, essa máquina aqui, ela tem que questionar as demais máquinas da rede, tá? Para descobrir qual que é o endereço MAC da máquina que ela está querendo transmitir o pacote. Tá? E isso vai ser obtido através de um protocolo chamado ARP. Tá? Então, ARP significa Address Resolution Protocol. Tá? Então, ela vai, com o endereço IP, obter o endereço MAC dessa máquina que tem o endereço IP. Tá? O ARP, ele só tem validade dentro da mesma rede. Tá? Então, por exemplo, se eu mudo, se eu conecto, estou conectado a uma rede, tá? E eu desconecto dela e conecto em uma outra rede, tá? O ARP, ele é zerado. Tá? Então, o ARP tem uma tabela, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem uma tabela, tá? E essa tabela, ela armazena aqui todas as resoluções de IP para endereço MAC que minha máquina fez desde que ela iniciou. Tá? Então, desde o momento que minha máquina iniciou, ela estabeleceu comunicação aqui com 3 dispositivos. Tá? Então, foi esse e esse. E aí o ARP entrou em ação e traduziu esse IP para esse MAC, esse IP para esse MAC e esse IP para esse MAC. Tá? Então, é seguro afirmar que dentro da minha rede, essa interface de rede aqui, né? Ó, essa interface de rede tem esse IP aqui. Tá? Essa interface de rede tem esse IP e essa interface de rede tem esse IP aqui. Tá? Só que quando a minha máquina reiniciar, essa tabela é zerada. Tá? E na hora que ela inicia, volta a resolução novamente. Tá? Como que é essa resolução, pessoal? É simples. A máquina minha manda para todas as máquinas da rede, manda um broadcast para todas elas. Fala, quem é dono desse IP aqui? Quem que é o dono desse endereço IP? Aí a máquina que é o dono do IP vai responder para ela. E aí ela consegue obter o endereço MAC. Tá? Seria o equivalente de eu, por exemplo, estar numa sala de aula com vocês e eu tenho um prontuário. Um prontuário em mãos. Eu falo, pessoal, quem aqui é o aluno do prontuário, sei lá, 17001? Quem aqui é o dono desse prontuário? Todo mundo escuta. Só que só o aluno que é dono do prontuário vai levantar. Tá? Então, o ARP, basicamente, o ARP funciona assim. Tá? Tudo bem, pessoal, até aqui? Estou indo meio rápido. Tudo bem, professor. Beleza. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, tá? Podem falar. Bom, agora, pessoal, eu vou falar para vocês aqui de 2 protocolos, tá? Da camada de enlace, tá? Muito utilizados, muito importantes, que é o Ethernet e o Wi-Fi, tá? Então, Ethernet, cuidado, então, novamente, não é internet, tá? Ether, aqui não, Ether, não é internet. Então, Ethernet, ele vai ser utilizado para, vamos colocar aqui, redes cabeadas, tá? Então, o Ethernet, ele é um protocolo, tá? Ele é um protocolo utilizado para redes cabeadas, para cabo, transmissão em cabo, tá? Mas é correto a gente falar que o Ethernet, além dele ser um protocolo, ele é um padrão também. Ele é um padrão. Por que um padrão? Aqui a gente está falando, então, de cabo, tá? De placas de rede, de switch, tá? E às vezes, na verdade isso é muito comum, o cara que fabrica a placa de rede não é o mesmo cara que fabrica o cabo, que não é o mesmo cara que fabrica o switch. Placa de rede, cabo, switch. 3 dispositivos
potencialmente fabricados por fabricantes diferentes que precisam conversar entre si. Tá? Então, o que vai acontecer? Esses fabricantes eles precisam adotar um padrão em comum. Tá? No caso de redes cabeadas, nós estamos falando aí do padrão Ethernet. Ethernet. Antigamente existiam outros padrões concorrentes ao Ethernet. Tá? Então, coloquei aqui alguns deles, década de 80 e 90. Tá? ATM, FDDI, o famoso Token Ring, tá? Eram concorrentes ao Ethernet. Então, eu ia lá construir uma rede. Tá? Chegava lá no mercado das redes, né? Lá, o que eu vou utilizar? Ethernet, vou utilizar Token Ring, vou utilizar ATM. O que eu vou usar aqui? Bom, vou usar Token Ring, vou usar Ethernet, né? E, bom, o tempo foi passando, tá? E esses outros padrões aí, eles meio que ficaram obsoletos. Tá? Então, se sobressaiu apenas um padrão, o padrão Ethernet. Tá? Por quê? Tá? Aqui embaixo eu tenho as razões de sucesso do Ethernet. Disponibilizado logo cedo, tá? O administrador foi lá e implantou a rede dele toda com Ethernet. Por que ele vai mudar para outra tecnologia? Né? Complexidade das concorrentes. Tá? A Ethernet é muito simples. E o mais importante, os dois mais importantes, preço acessível, né? E altas taxas de velocidade. Tá? Então, pode ser que até os outros ali, principalmente o Token Ring, por exemplo, garantiam uma alta taxa de transmissão. No entanto, o Ethernet vinha com uma atualização, né? Por exemplo, né? Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, vinha com uma atualização onde ele garantia uma taxa de transmissão maior pelo mesmo preço. Então, por que a pessoa vai alterar, né, o padrão? Então, não tem porquê. Tá? Então, se você está utilizando aí uma rede cabeada, né, tá conectado aí uma interface cabeada, então você está utilizando Ethernet. Tá? Então, sua placa é Ethernet. Só uma curiosidade aqui do nome Ethernet, esse nome Ether aqui vem justamente de éter, tá? Químico? Não. Tá? O éter, antigamente, era uma substância... Antigamente, se acreditava que o éter era uma substância que permeava o universo, que é por onde a luz se propagava. Tá? Então, a luz é uma onda, né? E toda onda ela teria que se propagar em um meio físico. Tá? E qual é o meio físico da onda? Né? Se ela se propaga no vácuo. Bom, então, os físicos teorizaram aí esse meio físico de transmissão, tá? Chamado éter, né? Que é por onde a luz trafegaria, né? Criaria ali a perturbação no meio físico de transmissão do éter, tá? Depois, bom, eu não sou físico, tá, pessoal? Mas depois conseguiram descobrir que, na verdade, não é bem assim, né? Porque a teoria de Einstein lá fala da deformação do espaço-tempo, né? E descobriram que o éter pode não existir, né? Mas o nome Ethernet veio em homenagem aí a esse éter, tá? Um meio físico de transmissão que permeia tudo, tá? Então, só para falar essas historinhas aí boba para vocês lembrarem que Ethernet não é internet, tá? Vocês já sabem o que é internet. Ethernet é outra coisa, então, tá? E o Ethernet, quando ele surgiu no início, ele surgiu seguindo uma topologia chamada barramento, tá? Onde os computadores, os dispositivos, eram conectados ao mesmo barramento, ao mesmo cabo. Normalmente, aqui o cabo coaxial, tá? Um cabo coaxial, eram conectados aqui nesse mesmo barramento e eles compartilhavam, então, esse meio de transmissão aqui, tá? Então, aqui, no caso, como é que é realizada a conexão aqui? Né? Era um conector em T. Tá? Então, aqui tem um conectorzinho em T, né? Conectava um cabo coaxial aqui, um cabo coaxial aqui, um cabo coaxial aqui, e fazia isso para cada conexão aqui, tá? Então, quando uma máquina, por exemplo, essa máquina
quer transmitir para essa, como é que ela faz? Ela coloca aqui o quadro no barramento, e esse quadro, pessoal, ela é permeado em todo o barramento, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês do acesso ao meio físico, tá? Então quando uma máquina está transmitindo, ela vai transmitir utilizando todo o meio físico de transmissão que ela tem direito, tá? Então essa aqui é a topologia barramento. Esse tipo de topologia hoje em dia não é mais utilizado, tá? Então vou criar uma rede, a gente não utiliza a topologia em barramento mais, tá? O que é utilizado hoje, inclusive aí pelos protocolos mais atuais aí do Ethernet, é a topologia estrela, tá? Por que é a topologia estrela? A topologia estrela, eu tenho ali os computadores e eles são conectados a um nó, a um elemento central, tá? A um dispositivo central, tá? Então esse dispositivo central, vou mostrar uma foto para vocês, é o hub, tá? Ou o switch. Então primeiro surgiu o hub e depois apareceu o switch, tá? Então ambos aí são empregados da topologia estrela. Ah, mas os computadores, pessoal, eu falo isso porque uma vez o aluno veio perguntar isso para mim, tá? Então a gente registra isso na cabeça e faz questão de falar. Mas os computadores precisam ficar assim? Ah, não, me minto. Eu mostrei o laboratório de informática para eles lá, né? Então, laboratório nosso de informática. Todos vocês lembram dos nossos laboratórios de informática. Falo, pessoal, isso aqui é topologia barramento ou uma topologia estrela? E aí, eles olharam essa figurinha aqui e falavam, bom, aqui está muito parecido com o laboratório de informática, muito parecido, né? Inclusive tem a canaleta ali no meio, né? Então, logo, o laboratório de informática nosso utiliza a topologia barramento. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Tá? O laboratório de informática e todas as redes locais que nós conhecemos aí vão utilizar topologia estrela. Tá? Agora, os computadores, os dispositivos, eles não precisam ficar dispostos fisicamente no ambiente, tá? De forma que eles virem uma estrela. Tá? Não é isso. Significa que se eu seguir aqui os cabos, eu vou encontrar um elemento central chamado hub ou switch. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Show. Tá? Talvez para alguns de vocês seja óbvio isso daqui, tá? Mas para alguns não seja. Então tem aqui a topologia barramento, topologia estrela. São as únicas topologias que eu tenho? Não, tá? Eu gosto bastante dessa figura aqui, porque ela mostra para a gente as topologias possíveis, tá? Então, a topologia estrela está aqui, tá? A topologia barramento está aqui, tá? E além delas aqui, ó, topologia em linha, topologia em ring, anel, né? Topologia em mesh, tá? Isso aqui lembra alguma coisa, vocês? Pergunta. Uma malha, né? Não, sim, mas algo que a gente já estudou? Não. A interligação dos roteadores, tá, pessoal? Pode crer. Tá? Então, os roteadores, eles obedecem normalmente aí uma topologia em malha, tá? Topologia mesh. Topologia fully connected, né? Inteiramente conectada, tá? Bastante utilizada em clusters, né? E topologia aqui em árvore, que é uma topologia hierárquica, tá? São formas diferentes de eu interligar os dispositivos da rede. Todos eles são utilizados? Sim. Tá? Talvez, sinceramente, a bus esteja aposentada. A ring era utilizado pelo token ring, não é mais utilizado também. Tá? Mas as demais, pessoal, tá? Estrela, árvore, linha, mesh, são utilizadas sim. Às vezes não por computadores tradicionais, roteadores, como a gente conhece. Tá? Mas, por exemplo, no caso de sensores sem fio, tá? Os sensores sem fio utilizam bastante a topologia em árvore, topologia hierárquica. Tá? Então, todas elas são utilizadas aí no dia a dia. Bom, se vocês... Só uma dúvida referente às
topologias. Nem todos os elementos precisam ser os mesmos, né? Nem todos precisam ser um PC. Pode ser, sei lá, um roteador, um hub das topologias. Essa é a minha dúvida. No caso, sim, mas a gente vai ter uma exceção aí, um asterisco no caso do hub e do switch. Tá? O hub e o switch, eles são exclusivos da topologia estrela. Tá? E por que eu estou falando asterisco? Porque esse nó central aqui, ó. Quem perguntou? Desculpa. Foi o Paulo. Paulo. Teoricamente, Paulo, bem teoricamente mesmo, esse nó central da topologia estrela poderia ser um computador, tá? Poderia ser um computador. Eu posso montar essa topologia utilizando um computador aqui no meio. Mas, na prática, não é utilizado o computador, é utilizado um switch ou antigamente um hub. Tá bom? Então, assim, por exemplo, switch é utilizado na topologia mesh, ring, line, tree, bus, fully connected? Não. A switch é utilizado aqui, tá? Então, e ele é o nó central aqui da topologia. Tudo bem? Dos demais, pode ser roteadores, pode ser computadores, tá? Pode ser qualquer tipo de dispositivo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, professor. Imagina. Bom, vamos lá então. Nossa, pessoal, quanto tempo faz que eu estou gravando essa aula aqui? 1h09, tá? Vamos lá. Ethernet, pessoal. Então, a estrutura do quadro Ethernet, tá? Então, figurinha bem simples. Para quem se lembra aí do IP, do TCP, né? O Ethernet ele é muito simples, na verdade. Tá? O Ethernet é muito simples. Então, o Ethernet ele tem aqui os dados. Tá? Os dados ficam aqui. Então, o que é o dado aqui? É o datagrama. Então, o datagrama chegou lá da camada de rede, ele vem aqui. Tá? E aí eu tenho no Ethernet um campo chamado CRC, que é o código de redundância cíclica. Tá? Isso daqui é utilizado para detecção de erros. Tá? Detecção de erros. Igual ao que a gente estudou lá na camada de transporte, né? Lá a gente tinha o checksum, né? E aqui na camada de enlace, no Ethernet, nós temos o CRC, que também é utilizado para detecção de erros. Tá? Lembrando que lá no TCP e no UDP era transmissão fim a fim. Então, a detecção do erro acontecia no fim da transmissão. Aqui, ela pode acontecer nos elementos intermediários. Tá bom? Então, se um dispositivo ele recebe um quadro e esse quadro está corrompido, né? Ele conseguiu detectar que o quadro está corrompido pelo CRC, ele descarta o quadro. Tá bom? E aí isso vai impactar no TCP e no UDP lá na frente. Tá? Nós temos o tipo. Tá? Esse aqui, tipo, não é o tipo Ethernet. Na verdade, esse tipo aqui, ele é curioso. Ele é utilizado para multiplexação e para demultiplexação na camada de rede. Por quê? Em 98% dos casos, o protocolo acima do Ethernet vai ser o IP. Então, o Ethernet vai entregar para o IP. Agora, o Ethernet ele foi pensado de forma a entregar o quadro, né, entregar aí o datagrama para qualquer protocolo da camada de rede. Tá? Então, pode ter outro além do IP? Pode. Tá? Por exemplo, tem um chamado IPX. Tá? Então, ele pode entregar para o IPX. Ou até mesmo, por exemplo, para o IPv4 e para o IPv6. São protocolos diferentes. Tá? E aí, no campo tipo, vai ser indicado para qual protocolo que eu vou entregar na camada de rede. Tá? Endereço de destino, endereço de origem, tá? Endereços MAC, tá? E o campo chamado aqui de preâmbulo. Tá? O campo preâmbulo é um campo que contém uma sequência assim.
tá? Aí no final dele ele vai ter aqui 2 bits 1, tá? Então, isso daqui, 1, 0, 1, 0, 1, 0, isso aqui vai gerar isso aqui, tá? Onde aqui é 1 e aqui é 0, tá? Então isso aqui é uma onda quadrada, tá? E aqui no final ele gera um consecutivo, esses 2 uns consecutivos. Isso aqui é para sincronizar a placa de rede, tá? Só para indicar que está chegando um quadro Ethernet na placa de rede. Então, na hora que a placa de rede começa a ver essa sequência aqui de bits, ela sabe que está chegando algum dado útil. Tá? Por que o nome quadro? Por que quadro? Tá? Porque o datagrama ele é enquadrado aqui, ó. É enquadrado. Então, ele tem o começo, que é o cabeçário. Então, isso aqui é o cabeçário. O cabeçalho. E aqui no final eu tenho o rodapé? Não. Eu tenho o trailer, chamado de trailer, tá? É o mesmo sentido de rodapé, tá? Então, cabeçalho e aqui o CRC, o trailer, tá? E o datagrama, ele é enquadrado aqui no meio. Tá? Vocês podem se perguntar, por quê? O CRC, na hora que uma placa está transmitindo, ele é escrito por último, tá? Ele é o último aqui do pacote. Então, na hora que eu vou escrever o quadro, olha, a placa está escrevendo, ela começa aqui. Então, aqui é o início, né? E aqui é o fim. Tá? E para que a interface de rede possa escrever o quadro ao mesmo tempo que ela calcula o CRC, ela deixa para colocar o CRC lá no final. Tá? Porque senão ela tem que armazena todo esse quadro, né? Calcula o CRC e dá um jeito de colocar ele aqui no meio. Tá? Então, isso vai aumentar o buffer. Tá? Esse quadro vai ter que ficar armazenado num buffer. Tá? E vai aumentar o tempo também para transmitir ele. Então, não, a placa de rede ela é esperta. Ela começa a transmite, vai olhando os bits aqui e já vai calculando o CRC. Transmite, já vai calculando o CRC. No final aqui, ela já transmitiu tudo e tem o CRC calculado. Aí ela só injeta o CRC na interface boa. Tá? Então, com isso, ela evita que o quadro fique armazenado no buffer e agiliza o processo de transmissão. Tá? Por isso que ele fica aí no final. Tudo bem, gente? Tô falando muita coisa aqui? Tá dando para acompanhar, professor. Beleza. Tá, então, vamos prosseguir aqui então. Bom, o próximo tópico aqui, o switch. Conhecem o switch? Queria, hein? Show. Show. Ó. Muito bom. Mas não é esse switch, né? É esse aqui que eu tô falando, certo? Switch. Alguém tem experiência, pessoal? Já lidou com switch aí? Não do videogame, tá? Professor, nunca lidei, mas a gente tá com um problema desse aí lá no trabalho. A gente tem 2 switches que estão sendo limitados por um hub, eu acho. Que eu não sei se era um hub. Ele está sendo limitado por algum elemento da rede. E a gente está com problemas de lentidão por causa disso. Tem um link dedicado muito bom, mas não chega na nossa rede esse valor total no link. Entendi. Às vezes precisa trocar o switch realmente, viu? As portas do switch, elas trabalham no Ethernet, tá? E o Ethernet ele tem diversos padrõezinhos. Então tem o Ethernet, tem o Fast Ethernet, tem o Gigabit Ethernet. Tá? Pode ser que esteja trabalhando aí num padrão abaixo do que vocês queiram, tá? Então tem que dar uma olhada nisso. Agora, se por acaso tiver um hub no meio, a rede antiga. Então, professor, não sei te dizer se é rede antiga, porque na verdade é um ambiente controlado que fizeram, como se fosse uma box que simula sinais de operadoras. Aí ela é toda lacrada e tal. Então eu não sei te dizer se é um equipamento novo ou antigo. Entendi.
pode ser que seja realmente um hub que está ali dentro, viu? Porque, na verdade, assim, existem suítes e suítes. Tá? O nosso roteadorzinho que a gente tem em casa, ele é um suíte. Tá? Mas ele não tem ali requisito assim, de um suíte profissional. Tá? Então, dependendo do suíte que você está colocando dentro da rede, realmente pode causar uma lentidão. É complicado isso daí. E o duro que você falou que é uma black box, né? Uma caixa preta. Não dá pra... Isso, é um black box. É complicado. Pessoal, mas é o seguinte. O switch, então, ele é um comutador, tá? O nome acadêmico, católico do switch é comutador da camada de enlace. Tá? Então, o roteador é um comutador da camada de rede. Né? Também chamado aqui de comutador de layer, né? Camada layer 2. Tá? Roteador, comutador de layer 3. Tá? Então a ideia do switch, para quem não conhece, é bem simples. Tá? Ele vem com várias portas, o switch vem com diversas portas. Normalmente aí são switches têm 4, 8, 16, 24, 32, 48 portas. Tá bom? Em redes LANs, é normal aí um switches de 16, 24, 32 e 64. Tá? Switches com menos portas também é possível, tá? Mas aí realmente é para uma rede menor. Tá? Quando eu quero conectar um dispositivo na rede, eu pego um cabo par trançado, conecto uma interface, uma ponta no dispositivo e a outra ponta eu conecto no switch. Aí vou fazendo isso para cada dispositivo na minha rede. Tá? O switch, ele é um equipamento plug and play. Tá? Então, você não precisa configurar o switch para ele funcionar. Tá? Existem switches que são gerenciáveis. Então, o que é um switch gerenciável? Você acessa a configuração dele e você refina o modo de funcionamento dele. Eu gosto de usar essa palavra refinamento porque não quer dizer que ele não vai funcionar se você não fizer isso. Tá? Mas pode ser que ele funcione melhor do ponto de vista de desempenho e do ponto de vista de segurança. Tá? Daqui a pouco eu vou falar de uma funcionalidade que dá para fazer nele. Quando, por exemplo, eu tiver um switch aqui eu tenho lá um switch disponível de 24 portas. Acho que esse aqui, no caso, pessoal, deixa eu ver. Acho que esse aqui tem 24 portas, tá? Então tem um switch de 24 portas. Então, você pode, nesse switch, interligar 24 dispositivos. Se por acaso eu tenho uma rede onde eu tenho mais do que 24 dispositivos, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma porta do switch, então, por exemplo, pego essa porta aqui, tá? E ligo essa porta em uma outra porta de um outro switch. E aí eu crio o que a gente chama de cascateamento. Tá? Eu estou expandindo a minha rede. Tá? Com isso eu consigo expandir também o número de dispositivos conectados. Tá? Agora, tem algumas regrinhas de ouro, tá? Que eu não vou entrar nessa seara aqui, mas tem algumas regrinhas de ouro. Quem quiser depois eu posso passar um vídeo da aula do técnico, onde eu falo sobre isso. Tá? Sobre cascateamento de suíte, sobre escolha de suíte. Tá? Então, o que eu falei para vocês, eu tenho alguns suítes que são gerenciáveis, eu tenho suítes que não são gerenciáveis, por conta disso são mais baratos. Depende do padrão Ethernet dessas portas aqui, tá? Da taxa de transmissão que eles conseguem transmitir. Eu posso ter suítes que oferecem suporte a uma tecnologia chamada PoE, que é Power over Ethernet, tá? Que é para alimentar eletricamente um dispositivo pelo cabo de rede. Então, switches que oferecem suporte a PoE ou não. Tá? Então, tem realmente uma classe infindáveis aí de switches, né, para atender diversos cenários possíveis. Tá? Também tem diversos fabricantes de switch. Tá? Então, HP, Cisco,
Cisco, né, D-Link, TP-Link, né, diversos fabricantes aí de switches, cada uma também com diversos modelos aí disponíveis no mercado. Bom, uma das configurações que eu posso fazer em um switch gerenciável que eu não consigo fazer em um switch não gerenciável é a configuração de VLAN, tá? De VLANs. VLAN é uma sigla para Virtual LAN. Tá? O que é uma VLAN? Uma VLAN é uma rede virtual que opera em cima de uma rede física. Tá? A questão é que eu posso ter mais de uma rede virtual operando em cima da mesma rede física. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa figurinha aqui, eu tenho 2 switches, eles estão sofrendo um processo de cascateamento, tá? Então estou interligando eles aqui, tá? E dentro desse cenário todo, eu tenho 4 VLANs, 4 redes virtuais. Tá? Então eu tenho aqui a VLAN 10, tá? Então aqui eu tenho 2 dispositivos da VLAN 10 conectados nesse switch, 2 dispositivos da VLAN 10 conectados nesse outro switch. Aqui nesse switch de cima eu tenho a VLAN 11, 3 dispositivos que pertencem a ela, VLAN 12, 2 dispositivos, e VLAN 13, aqui 3 dispositivos que pertencem a ela. Tá? A grande questão da VLAN, pessoal, é que um dispositivo de uma VLAN não pode conversar com um dispositivo de uma outra VLAN. Tá? Então, as VLANs elas são isoladas. Para vocês terem uma ideia de aplicabilidade de VLAN, lá no Instituto, cada laboratório de informática pertence a uma VLAN específica. Tá? Então, o cara chega no laboratório de informática, já aconteceu isso. Tá? Não que ele tenha tentado, mas o cara chega no laboratório de informática e fala: vou tentar invadir o servidor, sei lá, servidor lá do Web Diário. Antigamente o nosso sistema de diário ficava armazenado localmente. Vou invadir o servidor do Web Diário, vou invadir o computador da secretaria, vou invadir o computador do diretor. Ah, coitado, ele não consegue. Por quê? Porque ele está conectado dentro de uma bolha que é a VLAN dele, a VLAN do laboratório. O máximo que ele consegue invadir, se ele conseguir, né, é os computadores do laboratório, que não significa nada, né? Por que isso, pessoal? Bom, primeiro motivo, questão de segurança, né? Se o aluno fizer alguma caca, fica restrito só ao laboratório, tá? Mas também é interessante que eu segmente a rede em VLANs diferentes por questão de desempenho. Tá? Quanto menos, via de regra, quanto menos computador eu tiver numa VLAN, melhor vai ser o desempenho dela. Tá bom? Mas isso significa que se eu não usar nenhuma VLAN, né, não uso nenhuma VLAN, deixo tudo na rede física mesmo, tá? O desempenho vai piorando? À medida que a gente vai espetando mais computador nessa rede, vai piorando. Então, a utilização de VLAN é encorajada. Tá? É um recurso bem interessante do ponto de vista de desempenho e do ponto de vista de segurança também. Tá? Sendo bem pragmático, como que eu configuro a VLAN? A VLAN é bem fácil. Eu acesso o switch, tá? Então uma configuração que é realizada nos switches, e eu vou indicando. Tá? O switch tem lá porta 1, porta 2, porta 3, porta 4. E eu vou indicando. Porta 1 pertence a VLAN 10. Porta 2 pertence a VLAN 10 também. Porta 3 pertence a VLAN 11. Porta 4 pertence a VLAN 11. Então é bem fácil configurar VLAN. Tá? É um recurso bem fácil, bem interessante. Mas, obviamente, eu preciso de switches gerenciáveis para fazer isso. Tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Só uma dúvida a respeito do switch. Você falou que quanto mais computadores você coloca, né, no switch, vai diminuindo a taxa de transmissão dele, é isso? Não. Então, peraí, Paulo. Depende, tá? Depende do switch. Depende do switch. Tá? Se nós estamos aqui falando de um switch profissional, por exemplo, um switch da Cisco, um switch que é gerenciável, o que vai acontecer? Cada porta dele vai ter um buffer.
Tá? Cada portinha do switch vai ter um buffer. Tá? Putz, isso daí dá uma diferença gigantesca, cara, porque o pacote chega por uma interface, ele tem um buffer próprio, exclusivo ali para aquela interface. Agora, tem alguns modelos de switch que são mais baratos, que o que vai acontecer? Existe um buffer central, um buffer único, que é compartilhado por todas as portas. Tá? Então, o pacote chega no switch, o quadro chega no switch, ele é colocado nesse buffer compartilhado, tá? E aí, obviamente, vai depender da capacidade desse buffer compartilhado. Quando o buffer estoura, tá, os quadros eles começam a ser descartados, tá? E você vai começar a notar isso por lentidão na rede. Lentidão na rede. Tá? Então, por isso que o desempenho assim, dos switches é importante. Agora, o que acontece? Existem algumas situações onde as máquinas elas precisam transmitir os quadros em broadcast, ou seja, elas precisam transmitir para todos os outros computadores da rede. Tá? Então, o que vai acontecer? Vamos supor que esse cara aqui queira mandar um broadcast, um quadro que seja broadcast. O que vai acontecer? Se eu não estou usando o VLAN, tá? Todos os outros computadores vão receber esse quadro. Todos eles vão receber. Todos. Tá? Agora, se eu estou utilizando o VLAN, o que acontece? Somente os computadores da VLAN vão receber o quadro. Tá? Os outros computadores aqui não vão receber. Tá? Então, VLAN, tá? Outro nome para VLAN também é domínio, olha que palavra difícil, hein? Domínio de broadcast segmentado. O que é um domínio de broadcast segmentado? É o espaço restrito que a máquina pode enviar quadros. Tá? Fora desse domínio de broadcast, não tem. Tá? Então, é a mesma coisa aqui. Tá? Se essa máquina ela quer mandar um quadro broadcast, ela vai enviar somente para esses três aqui. Tá? Quanto menos pacote, menos quadro eu tiver fluindo no domínio de broadcast, melhor. Tá? Melhor. E, às vezes, algum setor dentro por exemplo, um setor dentro de uma indústria, né, dentro de uma empresa, acaba, por algum motivo, dependendo da aplicação ali que ele usa, acaba gerando mais pacote, tá, do que outros setores. E aí esse setor acaba prejudicando os demais. Então é interessante fazer o quê? Isolar esse setor, tá, em uma VLAN diferente, para que ele não afete o desempenho das outras. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, professor. Às vezes eu falo muito, mas se por acaso não deu para entender, vocês, por favor, Não, falam. deu sim para entender, e algumas dessas questões eu vou tentar levar lá para dentro para dar uma força, pelo menos no diagnóstico do que está acontecendo com o nosso switch lá. Legal, legal. Tá? Só precisa ser suíte gerenciável, tá bom? Certo. Esse é o ponto. Você vai conseguir identificar um switch se ele é gerenciável ou não, se ele tem uma porta de console, tá? Então, por exemplo, olha, esse switch aqui, ó, eu chutaria de 8 portas que ele não é gerenciável, tá? Porque precisava ver a parte traseira dele aqui, tá? Mas ele não tem nenhuma porta de consoles, embora esses aqui também, não, esses tenham. Por exemplo, aqui em cima, não sei se você consegue ver, ele tem duas portas USB, tá vendo? Não sei se dá para ver. Aqui, ó. Dá para ver sim, professor. Tá? E essas outras duas portinhas aqui, ó, são portas de console. Então essas portas aqui são usadas para administração do switch. Tá? Essas duas portas, essas portas USB aqui, tudo para administração do switch. Tá? Quando ele não tem essas portas aqui de console, então provavelmente ele não é gerenciável. Tá? Essa é a maneira mais fácil de você bater o olho e identificar se ele é gerenciável ou não.
Tá bom? Ok. Obrigado, Mas, professor. mas assim, depois que você acessa, vai ter que pegar o manual do switch, você pega o manual do switch, você vai ver que é bem tranquilo fazer a configuração, tá? Não tem muita dor de cabeça, não. Bom, pessoal, então de redes cabeadas, falando de cabo, é isso, tá? Agora eu vou tentar... Nossa, pessoal, isso daqui é judiação, porque daria uma aula inteira só disso, mas realmente eu vou ter que passar meio correndo. Já enxuguei bastante conteúdo aqui, tá, pessoal, para passar para vocês. Agora a gente vai falar sobre rede sem fio, tá? O meu xodó, tá? O meu xodózinho, porque aqui que a gente está falando de IoT, internet das coisas, tá? O meu mestrado foi em cima de rede sem fio. Infelizmente, vai fazer uns 15 minutos aí para vocês só, tá? Mas é um tópico fascinante, tá, pessoal? Muito legal estudar isso aqui, tá? Bom, rede sem fio, tá? Então, comunicação sem fio, vocês já sabem o que é, tá? Normalmente ela é realizada por ondas de rádio, mas não necessariamente só por ondas de rádio, tá? Pode ser por micro-ondas, também infravermelho, tá? Qualquer canal sem fio, tá? Meio não guiado, pode ser uma rede sem fio. Normalmente, na grande maioria esmagadora dos casos, nós utilizamos ondas de rádio, tá? Ondas de rádio para fazer transmissão. Então, tudo que a gente conhece aí de protocolo, que vocês conhecem, transmissão sem fio, está tudo acontecendo por ondas de rádio. Bom, numa rede sem fio, eu tenho, vou começar a explicar aqui, o hospedeiro sem fio. Então, o que é o hospedeiro sem fio? É um dispositivo na rede que está querendo se conectar na rede sem fio. Tá? Pode ser, por exemplo, um smartphone, pode ser um tablet, pode ser um notebook, pode ser um desktop, também com placa de rede Wi-Fi, tá? Não tem problema. Tá? A questão é que é um dispositivo final que quer se comunicar na rede sem fio. Nós temos o ponto de acesso sem fio, ou o termo em inglês, tá? Nós utilizamos o termo em inglês no dia a dia, aqui no Brasil. Access Point, tá? Access Point, ponto de acesso, Access Point. O que é o ponto de acesso? É o elemento, o dispositivo, que vai permitir que os hospedeiros sem fio se conectem na rede. Tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho diversos hospedeiros sem fio e eles estão conectados a um ponto de acesso. Tá? Então, a mesma coisa aqui, o ponto de acesso. Tá? Então, aqui também. Tá? Ah, Rodolfo, isso aqui não é o roteador? Não! Tá? Então, o roteador nós estudamos na última aula. Vocês se lembram aí da funcionalidade dele. O roteador interliga redes diferentes. Tá? E aí pode gerar uma confusão, porque você fala, não, mas Rodolfo, ele não está interligando a rede sem fio com a rede cabeada? Não. Tá? Eu gosto mais de utilizar a seguinte afirmação. Ele vai interligar a parte da rede que é sem fio com a parte da rede que é cabeada. Tá? Porque no final das contas, é tudo a mesma rede. Do ponto de vista do IP, é tudo a mesma rede. Tá? E o ponto de acesso, além de permitir que os hospedeiros sem fio, os dispositivos aqui possam conversar entre si, ele também então vai fazer esse meio de campo com o restante da rede, que é cabeado. Tá? Sendo bem prático, tá? O access point, o ponto de acesso, vai ficar conectado a um switch, tá? Ao restante da rede. Tá? Então eu sempre conecto o ponto de acesso, o access point, a um switch. Eu vou dar muito mais detalhes sobre isso na próxima aula, tá? Que o vídeo já está gravado, tá? Que é sobre access point, lá no Packet Tracer, no ambiente simulado, mas é prático, tá? Então lá vai ficar bem fácil de entender, tá? O ponto de acesso, ele tem uma área de cobertura, tá bom? Ele tem uma área de cobertura, que é até onde o sinal alcança. Tá? Essa área de cobertura vai depender de diversos fatores, tá? Da potência de transmissão, tá? Da antena que eu tô utilizando aqui, tá bom? Mas a rigor tem uma área de cobertura.
Aqui nessa figura aqui, ele está ilustrando também a questão do hospedeiro sem fio em movimento. Tá? Que seria, eu tenho um hospedeiro aqui, um elemento aqui, um dispositivo aqui, ele está saindo da área de cobertura desse cara e entrando na área de cobertura desse outro cara aqui. Tá? O nome desse processo aqui chama handoff. Tá? E diz respeito à mobilidade dentro de uma estrutura de rede sem fio. Tá? O handoff ele é visto, por exemplo, quando a gente está, por exemplo, no carro, escutando música lá no Spotify, por exemplo, tá? E você sai da sua casa, você vai até o seu trabalho escutando Spotify, tá? E ele tem que proceder à transmissão, tá? Independente de onde você está localizado. Então, na sua casa, você está sobre a área de cobertura de uma célula, de uma antena, tá? No seu trabalho, possivelmente, é uma outra área de cobertura, uma outra célula. Tá? Então, na hora que você sai de um e vai para o outro, as células, as antenas precisam conversar entre si para indicar que você saiu de uma e foi para outra. Tá? Então, esse processo de handoff, ele precisa ocorrer. Tá? Isso, exemplo que eu dei para vocês é numa rede 4G, né? Mas isso também pode acontecer dentro de uma rede local com Wi-Fi. Tá bom? Bom, uma rede sem fio, ela pode operar em dois modos, tá? O modo infraestrutura. Modo infraestrutura. O que é o modo infraestrutura? É exatamente o que eu falei aqui, tá? Os hospedeiros sem fio se conectam a um access point, e esse access point se conecta a uma infraestrutura de rede maior, e dentro dessa infraestrutura aqui de rede maior, eu tenho toda, vamos dizer assim, o aparato da minha rede, tá? Os servidores, DHCP para oferecer endereçamento, tá? Acesso à internet, está tudo aqui. Tá? Então, access point conectado na infraestrutura da rede. Isso é o modo de infraestrutura. Tá? Eu tenho o segundo modo, que é o modo mais simples entre aspas, que é o modo ad hoc. O que é o modo ad hoc? Tem aqui smartphone 1. Tem aqui smartphone 2. Tá? Se eu faço esses dois smartphones conversarem diretamente entre si, diretamente entre eles, eu estou falando de uma rede que é o modo ad hoc. Tá? Então, os próprios hospedeiros vão estabelecer a comunicação direta entre eles sem a presença de um ponto de acesso. Tá? Então, no modo infraestrutura, esse cenário aqui ele mudaria. Tá? Então, só para ilustrar para vocês aqui. Aqui eu tenho o AP, né? O Access Point. Então, no modo de infraestrutura, a comunicação ela é intermediada pelo Access Point. Tá? Então, aqui é o ad hoc. E aqui é o modo de infraestrutura. Tá bom? Normalmente, no caso de Wi-Fi, tá bom? Nós acabamos utilizando aqui o modo de infraestrutura. Tá? Numa rede estruturada, uma rede correta, é o modo de infraestrutura. Tá? Então o ad hoc não é utilizado? No caso de Wi-Fi é utilizado para comunicações temporárias. Tá? No caso de outros tipos de redes mais exóticas, como por exemplo redes de sensor sem fio, o ad hoc é utilizado bastante. Tá? Bom, quais que são as diferenças entre um enlace com fio e sem fio? Tá? Vou tentar passar aqui de maneira bem sucinta. Primeira coisa, o enlace sem fio, ele sofre maior atenuação do sinal. Então, significa que o sinal vai ficando mais fraco, tá? Com uma maior frequência. Tá? Principalmente por questão de distância. Tá? Então, distância reduz a força do sinal e atravessar materiais espessos. Tá bom? Então, quanto mais espesso for o material, pior é para a rede sem fio. Tá bom? Isso é regra. Então, se eu tenho um material, por exemplo, um papel, por exemplo, ele vai interferir menos em uma rede sem fio do que uma parede de concreto.
obviamente, tá? E o sinal sem fio, pessoal, é algo assim, engraçado, né? Porque não tem como eu saber como que um sinal, como que uma onda sem fio vai se comportar no ambiente, porque ela é invisível. Se alguém conseguir pintar uma onda de rádio, seria fantástico, né? Mas impossível, né? Então não tem como eu saber. E as ondas, elas batem na superfície, são absorvidas, então sofrem os processos naturais aqui que eu estou indicando, né? Reflexão, refração, difração, né? Então, ou seja, a onda de rádio, as ondas, elas formam uma bagunça no ambiente, tá? E tudo isso colabora para reduzir a força do sinal. Aliás, a força do sinal, ela é medida em RSSI. Tá? RSSI. RSSI é uma sigla para Receive Strain. Nossa, meu Deus do céu, isso aqui, trabalhei no mestrado, acho que eu estou com a cabeça meio cansado, pessoal. Receive Strain indicador de indicador de força de sinal recebida. Receive Signal Strain Indicator. Perdão. Tá? Receive Signal Strain Indicator. Indicador de força de sinal recebida. Tá? A RSSI nada mais é do que uma medida, ela é dada numa medida chamada dBm. Normalmente é um número negativo, então, por exemplo, menos 50, menos 60 dBm. Tá? E essa medida aqui nada mais é do que um indicativo da força do sinal de uma interface. Tá? Então, por exemplo, eu observo aqui no meu sistema operacional, né? Deixa eu abrir aqui as redes que estão disponíveis. Tá? Então, eu olho aqui as redes que estão disponíveis. Tá? Então, por exemplo, eu sei que essa rede aqui onde eu estou conectado, ela é mais forte que essa daqui, porque eu olho o desenho aqui. Né? Também observo aqui essa porcentagem. Só que tanto o desenho quanto a porcentagem, eles foram escritos aqui, desenhados, com base no valor da RSSI. Tá bom? Bom, outra coisa que é complicada para a rede sem fio é que ela sofre interferências de outras fontes. Tá bom? Então, quando tem uma fonte de rádio transmitindo uma frequência próxima, tá? Isso causa uma interferência, tá? E vai acabar afetando a qualidade da minha transmissão. Tá? Aliás, tudo isso, tá? Erros de transmissão aqui, vai acarretar no quê? Numa baixa na taxa de transmissão. Então, você comprou o seu roteador, ele estava indicando lá 300 megabits por segundo. Ele nunca vai alcançar 300 megabits por segundo. Por quê? Porque o sinal sofre atenuação e ele possivelmente sofre interferência de outras fontes. Tá? Então, ele sempre vai transmitir abaixo de 300 megabits por segundo, que é a taxa teórica de transmissão. Tá? Bom, falando de LANs sem fio. Tá? Então, LAN sem fio, assim como lá na rede cabeada, eu tenho o padrão Ethernet. Aqui, para a rede sem fio, eu tenho o padrão Wi-Fi, tá? Também conhecido pela sua sigla I3E 802.11. Tá? Esse padrão ele vai operar em frequências não licenciadas, ou seja, são frequências que a gente chama de ISM, Industrial Scientific Medical, industriais, científicas e médicas, tá? São frequências que a gente não precisa de autorização da Anatel para transmitir. Então, você comprou o seu roteador, seu telefone sem fio na sua casa, você não precisou ligar na Anatel pedindo autorização para eles, tá? Porque eles trabalham em frequências chamadas ISM, tá? Então, o 802.11, Wi-Fi, ele trabalha ou a 2.4 GHz ou a 5 GHz. Tá? 2.4 GHz ou 5 GHz. E ele sofreu aqui evoluções ao longo da história. Tá? Então tem o padrão B, o padrão A, o padrão G, o padrão N e o padrão AC, que é o padrão atual. Na verdade, atualmente nós temos o padrão AX também, que é o padrão mais atual que o AC. Tá?
Atualmente, em termos assim de acessibilidade, nós estamos aqui, tá? Então esses esses dois aqui são os padrões em voga atualmente. Tá? Alguns dispositivos aí trabalhando no padrão N, outros no padrão AC. Tá? Aqui está a faixa de frequência que eles trabalham, tá? E a taxa de transmissão que cada um deles consegue alcançar. Tá? Só que essa taxa aqui ela é teórica. É uma taxa teórica de transmissão. Ela é obtida dentro de uma caixa blindada, tá? De um dispositivo transmitindo para outro dispositivo. Tá? Então é a taxa teórica de transmissão. Tá? Em campo, você nunca vai conseguir alcançar tudo isso. Tá? E aqui vem uma frase importante. Tá? Toda tecnologia Wi-Fi é wireless, mas nem toda tecnologia wireless é Wi-Fi. Tá bom? Wi-Fi é um padrão de redes wireless, assim como Bluetooth, tá? Assim como LoRa, WSB, tem vários padrões que são wireless. Tá? Wi-Fi é um entre eles e é utilizado aqui para LANs sem fio. Tá bom? Pessoal, eu ia falar para vocês aqui sobre canal, mas eu não vou falar, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Tá? Caso alguém queira discutir essa questão de canal, que é um assunto interessante, tá? Mas caso alguém queira discutir, eu vou pedir para vocês me procurarem no horário de atendimento, tá? Vou ter o maior prazer de conversar isso com vocês. Senão não vai dar tempo, realmente, o vídeo vai ficar muito extenso. Tá? 1h49. Estamos dentro ainda, tá, pessoal? Eu prometi de 1h30 a 2. Tá? Mas aí eu vou encerrar por aqui. Mas ainda temos 10 minutinhos aí. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Uma dúvida? Professor, de minha parte, não, né? Durante a aula aí eu já fui tirando as minhas dúvidas. Mas obrigado pelo conteúdo, foi muito bom. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço aí pelas perguntas, viu? Também tudo certo aqui, professor. Obrigado. Beleza. Uma pena realmente, Bruno, Ailson, uma pena realmente que a gente passe tão rápido por rede sem fio, tá? Que realmente é um tópico muito legal. Dá para falar muita coisa sobre rede sem fio, mas é isso. Acho que deu para dar uma introdução, né? Então, pessoal, é isso. Vou encerrar a gravação aqui. Obrigado.